eu sempre fui facilmente pressionada a fazer coisas para as quais eu não conseguia dizer não. É uma característica minha que sempre quis mudar. Mas uma vez que eu coloquei isso na cabeça, não será fácil voltar atrás. Mesmo após me formar na universidade e me tornar adulta, era a mesma coisa. E mesmo eventos como casamento, que influenciam muito na vida de uma pessoa, me deixei ser influenciada. Eu não consigo fazer nada sobre esta personalidade fraca. Mas mesmo se fui influenciada, talvez eu poderia me aceitar assim se eu estiver feliz com os resultados. No final, como resultado de ter sido influenciado o tempo todo, eu acabei vivenciando algo horrível. O motivo de eu ter querido me casar foi porque eu entrei em uma empresa logo após me formar. Houve uma grande campanha de recrutamento para estágios na universidade que frequentei. Recebi um convite de uma amiga para acompanhá-la e decidi me deixar levar e experimentar. Lá, pareciam ter reconhecido o meu trabalho e me convidaram para trabalhar oficialmente com eles. A propósito, a minha amiga que foi comigo se deu mal e acabou falando que ela queria tentar outra coisa e assim recebeu uma proposta de trabalho em outra empresa. Eu sempre tive um pequeno sonho em trabalhar na indústria cinematográfica, mas nunca contei a ninguém, e eu sabia que era uma área competitiva, então sempre tive dúvida se eu deveria seguir meu coração ou não. Naquele momento, o recrutador falou comigo muito entusiasmado e me senti cobiçada. Então acabei concordando, seguindo o fluxo novamente. Conheci o Eli, que se tornou meu marido, como chefe na empresa. Apesar de ser 5 anos mais velho, ele foi o chefe da seção aos 20 anos, e ele era uma figura respeitada dentro da empresa, com boa liderança e habilidades no trabalho. Normalmente eu, como uma mera nova empregada, não deveria ter me envolvido com ele, mas nós sentávamos perto um do outro e ele se tornou o meu mentor, então naturalmente passávamos muito tempo juntos. Ele não fala muito e não faz rodeios. Devido às suas instruções e avaliações claras, eu frequentemente ficava chateada, mas ao mesmo tempo a sua opinião era assertiva e fácil de entender, se tornando alguém que eu respeitava como chefe. Até pensei comigo mesma, eu quero ser como ele. Fiquei pensando nisso por um tempo, até que o Eli me surpreendeu me convidando para jantar depois do trabalho. Depois, do nada, ele me pediu em casamento. Eu pensei que fosse algum tipo de brincadeira, afinal de contas, nós não estávamos namorando, muito menos apaixonados. Quer se casar comigo? O quê? Foi tudo que eu consegui responder. Mas o Eli me explicou, com calma e lógica, o porquê deveríamos nos casar. Nós trabalhamos juntos há 2 anos, e nossa compatibilidade é muito boa. Conseguimos prever os próximos movimentos um do outro sem dizer uma palavra, fazendo com que o trabalho flua naturalmente. E eu acho que você sente o mesmo. Eu quero filhos, mas sempre me preocupei em me casar com uma estranha, porque nossa criação e hábitos seriam diferentes. Bateríamos de frente um com o outro, vivendo uma vida estressante, exatamente o que eu não quero. Mas com você, Audrey, nós já nos entendemos. Você consegue antecipar as minhas necessidades sem que eu precise falar, e eu posso fazer o mesmo por você. E se você também estiver pensando em casamento e filhos, você não acha que eu sou o melhor parceiro para estar ao seu lado? Eu não quero dificultar as coisas para você. Vamos nos casar. As palavras do Eli eram lógicas e faziam sentido. E eu achei que ele estava certo. Afinal, nós estávamos trabalhando juntos há 2 anos. E entendíamos a personalidade um do outro muito bem. Mas isso em termos de trabalho. E não pude evitar e me sentir hesitante ao pensar se as coisas seriam iguais se nos casássemos. E eu havia pensado em casamento e filho antes, mas ser pedida em casamento por um homem com quem eu não tinha um histórico de relacionamento era assustador. Mas eu não posso negar que me senti feliz por ser reconhecida por alguém que eu respeitava como chefe. Apesar de ele ter falado logicamente, o pedido de casamento dele me mostrou que ele tinha algum afeto por mim. Naquele tempo, eu estava com a cabeça nas nuvens e pensei que ser pedida em casamento era uma coisa boa. Eu não poderia negar categoricamente dizendo, claro que não, impossível. Ele conseguiu me convencer com suas teorias e acabamos nos casando. Mesmo não tendo uma vontade incrível vindo de mim e mais uma vez estar seguindo o fluxo, eu pensei que estava feliz. Não foi o começo que eu imaginei, mas eu estava com a cabeça nas nuvens, nem pensei quem meu parceiro era ou que tipo de vida de casada eu gostaria de ter. Foi uma decisão inocente, mas eu pensava que eu estava feliz. Eu me dei conta do meu erro 2 anos depois, quando dei à luz ao nosso primeiro filho, Jackson. Eu acho que me senti desconfortável desde o começo do casamento. Mas eu fingia não perceber porque eu queria acreditar que estava feliz. Minha personalidade astuta e covarde me levou a um caminho difícil. A primeira coisa que me fez sentir desconfortável era que o Eli e eu não tínhamos química.
mesmo estando casados. Ele queria focar em me engravidar, então saí do trabalho quando nos casamos. Nós já não tínhamos mais uma relação de trabalho, e supostamente deveríamos nos sentir completos como casados. Mas o jeito que ele interagia, falava e tudo o que ele fazia era igual quando trabalhávamos juntos. Portanto, não havia conversas ou intimidades físicas como um casal. E quando ele me olhava, eu não me sentia como sua amada esposa. No começo eu achava que ele era apenas tímido, mas depois de algum tempo, as suas atitudes comigo não mudaram. O único momento em que ele me tocou foi durante o nosso esforço em conceber. Ele me fez ir ao médico para que a relação sexual fosse planejada para o dia que eu estava mais propícia a engravidar. Não havia clima romântico ou empolgação. Era apenas uma transação de negócios. Em outras palavras, eu não me sentia nem um pouco amada. Olhando para trás, era como se eu fosse apenas uma ferramenta de dar à luz a um filho. Bem, naquele momento, eu fingia não notar. Mesmo que o pedido de casamento tenha sido baseado somente na teoria, eu tinha quase um pensamento de desejo de que ele deve me amar um pouco. Ele só está com vergonha em se expressar. Com o tempo se passando nessa situação, conseguimos conceber nosso filho bem rápido. Quando eu estava grávida, o Eli foi incrivelmente gentil, mais do que eu poderia imaginar. Apesar de eu ser dona de casa, ele me disse que estava tudo bem em fazer apenas o que eu aguentava. Nos seus dias de folga, ele fazia tudo sem reclamar. Ele sempre foi cuidadoso e me dava apoio para que eu sempre estivesse segura. Nos dias das minhas consultas, ele sempre me perguntava sobre os detalhes e condições do bebê e eu achava o comportamento dele um tanto adorável. Ele ainda não fala muito e nós não temos relações íntimas como um casal. Entretanto, eu senti que ele dava valor ao nosso bebê e à minha gestação, e isso me fazia sentir feliz. Depois de dar à luz, tudo mudou. Enquanto nosso bebê era recém-nascido ou enquanto estava amamentando, ainda estava tudo bem. Ele se preocupava com o que eu comia e cuidava do meu corpo. Porém, eu gradualmente fui percebendo que ele estava sendo gentil comigo por causa do nosso filho Jackson. O que eu comia e meu estado mental afetaria o leite que meu filho tomava. Ele estava apenas evitando causar algum estresse por causa disso. Como prova disso, quando Jackson passou a comer praticamente qualquer coisa, o Eli ficou cada vez mais frio comigo. Ele nem começava uma conversa comigo, e ele ignorava tudo, menos o Jackson. Se ele visse que as tarefas de casa não haviam sido feitas porque eu estava ocupada cuidando do nosso filho, ele gritava comigo. E se esse ambiente afetar o desenvolvimento do Jackson? Essa é a fase mais importante para ele. Eu não sei de onde ele tirou essa informação, mas ele me falava isso diariamente. A casa não estava muito bagunçada a ponto de me sentir envergonhada em receber uma visita. Sim, lá estavam os brinquedos do Jackson espalhados, as roupas estavam há 2 dias sem lavar, ou as louças do café da manhã não eram lavadas até a noite. Mas eu não achava que era um ambiente tão ruim a ponto de afetar o desenvolvimento do Jackson. Além do mais, eu não estava deixando o trabalho de casa de lado porque eu estava relaxando, mas sim porque eu estava focada na criação do Jackson e era muita coisa para eu dar conta. Apesar da situação, o Eli nem se esforçou para tentar entender. E no final, ele me disse isso. Eu não achava que você era uma mulher tão relaxada. Estou preocupado com o futuro do Jackson. Por isso, decidi ligar para minha mãe. Então ele convidou a mãe dele sem ao menos falar comigo primeiro. Para ser honesta, viver com minha sogra é algo que eu quero evitar, porque pode se tornar bem cansativo. Mas por mais que eu estivesse ocupada com os cuidados do meu filho, era um fato que eu não estava fazendo as tarefas de casa. Eu não conseguia fazer tudo, e me sentia culpada por isso. Apesar de eu realmente não querer, eu pensei que viver com minha sogra poderia deixar as coisas mais fáceis. Mas aquilo foi um grande erro. Eu cuidarei do Jackson, então você deveria fazer seja lá o que você precisa fazer. Minha sogra disse, tentando me deixar responsável pelo trabalho de casa ao invés de cuidar do Jackson. Para ser honesta, eu quis falar, eu sou a mãe aqui. Mas já que ela estava vivendo na casa do filho dela e se propôs a ajudar, claro que iria preferir cuidar do seu netinho fofo a fazer as tarefas de casa. Então eu tentei o meu melhor para fazer as tarefas de casa perfeitamente e reconciliar meus sentimentos. Mas o Eli e minha sogra seguiram fazendo comentários regados a críticas como esses. Ainda tem pó aqui. Falta passar a roupa. A louça ainda está um pouco molhada, fazendo com que as tarefas de casa levassem muito tempo para acabar. Ficar sendo criticada era também muito estressante. Então eu tentei fazer tudo perfeitamente desde o início, o que naturalmente levava mais tempo. Ao me dar conta, percebi que eu estava passando poucas horas por dia com o Jackson.
Minha mãe está cuidando dele, então o Jackson não está sozinho. Não se preocupe com nada. Foi o que ele me disse quando fui falar com ele. Mas eu sou a mãe do Jackson. Por que tive todo o meu tempo com meu filho tirado de mim? Certamente ser amado pela avó ou pelo pai é algo muito bom. Mas é bom para o Jackson se sua mãe, quem deveria passar mais tempo com ele, passasse menos tempo com ele? No começo, eu aceitei que o Eli e minha sogra falaram, mas cheguei ao meu limite e me abri com eles. Não era minha intenção confrontá-los e eu achei que eles iriam me entender se eu falasse sério. Mas a reação deles foi além do que eu jamais pude acreditar. Se você tem tanto a reclamar, por que não vai embora? Falou a minha sogra. Esta é a minha casa e do Eli. Então por que eu deveria ouvir a minha sogra, que começou a viver aqui como uma hóspede, falar uma coisa dessas? Eu realmente não conseguia entender. Mas para piorar tudo, o Eli falou isso. Você tem sido histérica ultimamente. Eu acho que sua presença está se tornando uma influência negativa para o Jackson. Por que você não vai esfriar a cabeça um pouco e sai da casa agora? Eu estava sem palavras. Esfriar a cabeça? Para que eu preciso fazer isso? É algo estranho para mim, como uma mãe, querer passar um tempo com meu filho? O Eli e sua mãe, que apareceram com milhares de desculpas para nos separar, são aqueles que estão falando um monte de besteiras. Não sou eu quem precisa esfriar a cabeça. Mas nesta situação, são 2 contra 1. Não importa o quanto eu fale, eles não vão me entender. É frustrante, triste, e eu não consigo parar de chorar. Eles me tratam como uma louca e falam coisas do tipo: você é um caos. Você realmente se acha mais importante que o Jackson? Se eu pensar sobre o futuro do Jackson, eu não poderei viver como uma pessoa egoísta como você. Eles me expulsaram de casa achando que estavam com razão e me mandaram para um galpão dos pais do Eli, que estava sendo usado como um depósito por várias gerações. Pegaram até as chaves de casa de mim. Claro que eu também estou impossibilitada de ver o Jackson. Morando em um barraco velho sem ver meu filho me fez perder as esperanças na vida. Eu fiz o melhor que pude para criar o meu filho, e nem consigo me lembrar de quando eu deixei minha casa negligenciada. Eles abusaram de mim mentalmente e me expulsaram de casa, separando meu filho de mim. Isso está errado, pensei. Mas o fato é que eu pareço estar emocionalmente estável, e tudo por culpa do Eli e sua mãe. Mas agora não é o momento de pensar de quem é a culpa. Eu preciso agir de uma forma que me faça parecer capaz de cuidar de mim e estar bem. Eu comecei a trabalhar meio período no bairro, limpei o barraco e me arrumei bem. Eu enviava fotos da minha nova vida para o Eli regularmente, esperando que ele mudasse a sua opinião. Eu vivi assim por 2 meses, e quando enviei um e-mail dizendo: eu esfriei bastante a cabeça, por favor, me deixe voltar para o Jackson. Algo inacreditável foi entregue a mim. Eram os papéis do divórcio. O Eli já havia preenchido metade, e tudo o que eu precisava fazer era assinar. Ele me prometeu que eu voltaria para o Jackson se eu esfriasse minha cabeça. Mas o que estava acontecendo? Eu liguei para o Eli para perguntar o que estava acontecendo, mas ele não quis me ouvir de jeito nenhum. Ele só ficou falando: nós não podemos viver mais juntos. Eu tenho a guarda do Jackson. Eu posso viver sendo divorciada, mas eu não consigo pensar em abrir mão da guarda do Jackson. Ele falou que era natural porque estavam vivendo juntos. Mas foi a decisão deles que criou essa situação. Finalmente eu me dei conta de que esta era a intenção de Eli desde o começo. Foi desde que começamos a viver separados, ou desde que dei à luz, ou talvez foi planejado mesmo antes de nós nos casarmos. Eu não sei em qual momento, mas ele deve ter planejado se divorciar de mim quando fosse o momento certo. Eu estava preocupada em ser considerada uma máquina de dar à luz enquanto estávamos tentando conceber. Mas acabou que era exatamente assim que ele me via. Ele está tentando cortar laços comigo agora que o Jackson já nasceu e ele não precisa mais de mim. Apesar de ter entendido o plano dele, eu não poderia aceitar isso facilmente. Vamos ter de resolver a guarda na justiça, e comecei a procurar por um trabalho em tempo integral para provar que sou capaz de prover para o Jackson sozinho. Quando finalmente fui contratada por uma empresa e comecei a me preparar para trazer o Jackson para casa, eu me deparei com uma brincadeira muito sem graça de alguém que deixou um monte de lixo em frente à minha casa. Eram papéis com palavras horríveis como morra ou vadia escritas, e eu pude ver que havia algo imundo dentro do papel. Tremendo, eu abri os conteúdos do saco e encontrei algo que parecia estar imundo. Quem no mundo faria algo assim, eu pensei. Eu não entendia quem ou porquê de alguém me perturbar desta maneira. Era nojento e ofensivo. Além do mais, não foi algo que aconteceu apenas uma vez. Acontecia todos os dias.
Apesar de estar em uma sacola, eu não quis tocar naquilo. Então eu deixei lá dentro, mas como seria inconveniente para os outros moradores, tive que levar até a área de lixo eu mesma. Mesmo que não fosse uma pegadinha, já era estressante bastante a situação do divórcio e processos. O que eu fiz para merecer isso? Eu me perguntava. Eu sentia que o meu coração estava prestes a quebrar. Mas eu não poderia apenas desistir agora se eu quisesse viver com o Jackson. Tenho certeza que o culpado achou que eu não poderia fazer nada a respeito porque eu sempre vivi minha vida sendo influenciada por pessoas ao meu redor. Naquele momento, me deu um clique, como se uma luz tivesse sido acesa. Não me subestime. Senti uma raiva que eu nunca senti antes. Daquele dia em diante, eu comecei a agir como uma pessoa diferente. Eu vou encontrar a pessoa responsável por essas brincadeiras. Primeiro, investiguei as ações do culpado por isso. Os sacos estavam sempre lá pela manhã, então eles devem ter colocado lá escondido enquanto eu dormia. Então decidi ficar olhando a entrada de casa à noite. Eu tinha que trabalhar no dia seguinte, mas eu queria pegar o responsável o mais rápido possível. Com essa determinação, eu esperei o culpado aparecer enquanto coçava meus olhos sonolentos. Entre 1 e 2 da madrugada, não havia mudado nada. Antes que eu me desse conta, eu tinha cochilado e então ouvi um pequeno barulho, como de uma bolsa junto com os passos de alguém. Eu acordei de repente. O barulho estava vindo da frente da minha casa. Agora é minha chance, eu pensei, e rapidamente abri a porta enquanto gravava com o meu celular. Na minha frente estava parada minha sogra. Ela ficou surpresa e rapidamente fugiu, mas foi definitivamente pega na câmera. O lixo foi deixado lá do mesmo jeito, e não havia mais como negar. Eu tive que passar toda a minha vida me sentindo incapaz de ir contra o que me era falado e imposto, mas eu não poderia perder o meu precioso filho por causa disso. Então entrei em contato com a polícia junto com o meu celular e contei a eles tudo o que havia acontecido. Eles me disseram que despejar lixo em frente à minha casa e escrever insultos seria naturalmente considerado um crime. Parece que alguém tentou me deixar mentalmente estável e usar isso contra mim no tribunal, mas na verdade eles estavam cavando a própria cova. Me falaram que, se é verdade que você foi injustamente separado do seu próprio filho, dependendo dos resultados das investigações, há uma possibilidade de punição para o Eli e sua sogra. Se isso acontecer, com certeza eu terei a guarda de Jackson. 1 ano depois de uma investigação específica e julgamentos, o Jackson voltou para mim. Claro, eu me divorciei do Eli e comecei uma nova vida em uma nova casa. Apesar de termos ficado separados por muito tempo, o Jackson lembrou bem de mim. Mamãe, eu senti saudades de você. Eu não conseguia parar de chorar ao ouvir aquelas palavras. Eu estava tão preocupada que talvez ele tivesse esquecido de mim. Eu tenho uma tendência de varrer para debaixo do tapete as minhas emoções, e sofri muito por causa disso. Às vezes eu me culpo por ser influenciada tão facilmente, mesmo em decisões que iriam impactar a minha vida inteira, como me casar. Mas por causa do Jackson, por ter conhecido ele, eu consigo ver que a minha personalidade e casamento não foram em vão. A partir de agora, eu quero ter as responsabilidades de uma mãe e fazer escolhas que irão permitir que o Jackson tenha uma vida feliz.